Bom dia, pessoal. Mais uma vez aí é um prazer poder estar aqui falando pela Stefanini sobre como que a gente pode fazer o ambiente de construção de produtos digitais ser mais eficiente. Não sei se todos de vocês ou alguns de vocês estiveram com a gente no último bate-papo que eu dei sobre UX, né? Desde a prática de estratégia até a visão de entregas ágeis. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante na atualidade, né? De Design Ops e Design System, né? E como que a gente pode aplicar eles no nosso dia a dia para conseguir, na verdade, nas nossas operações, para conseguir que a gente faça essa união do mundo do design com o mundo do desenvolvimento, pensando em produtos digitais, ser mais eficiente, né? Ele fluir de uma maneira mais tranquila e cada vez mais objetiva, pensando na melhor entrega de produtos digitais. Eu sou o Vitor, para quem não me conhece, eu sou o Head da área de Digital e Customer Experience da Stefanini, e é muito bacana a gente poder compartilhar conhecimento e, na realidade, construir um conhecimento colaborativo, como eu disse. Eu adoro fazer isso. E vamos conversar um pouquinho, então, sobre o que é Design System, Design Ops e como isso vem sendo aplicado e utilizado ao longo do processo. Bom dia a todos e espero que seja produtivo para vocês a nossa conversa. Ao fim do nosso bate-papo aqui, a gente vai abrir para perguntas e respostas e eu vou estar super disposto a poder responder todas as dúvidas de vocês. Então, basicamente, vamos começar falando sobre o que é Design Ops. Como que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai falar o que é o Design Ops, por que que a gente tem que usar eles, por que que a gente está começando a usar o Design Ops no dia a dia das nossas operações e, obviamente, muitos clientes, muitas outras empresas estão usando, como que a gente implanta o Design Ops e como que é o benefício dele. Então, basicamente, o que que é Design Ops? É a construção de ferramentas, processos e ações que permitam a gente ampliar o valor de uma equipe de projeto, de uma equipe de design, basicamente, né? E, obviamente, acaba impactando a equipe do projeto de um produto digital como um todo. Basicamente, Design Ops é gestão, é a gente conseguir fazer a gestão muito otimizada dos recursos, garantir que os fluxos diários sejam muito bem assertivos e realizados, supervisionar toda a parte de orçamentos, dar suporte à integridade do time, facilitar qualquer coisa que permite que as equipes de design se concentrem no que elas têm que fazer de melhor. Também é proteção, é garantir que a gente tenha uma integridade do trabalho da equipe de design de produto, né? Fazer que o espaço seja muito fluido para todo mundo, que a gente tenha um trabalho muito fácil de relacionamento, né? E que a gente consiga seguir de maneira muito tranquila para essa fluidez. Também é uma gestão de stakeholders, né? A gente sabe que no dia a dia a gente tem muita demanda vindo dos stakeholders de negócios que impactam a maneira como esse time de produto vai estar utilizando. Então, obviamente, faz parte do time de Design Ops ou da pessoa de Design Ops fazer essa gestão das solicitações, preparar a equipe para os próximos projetos, envolver a equipe desde o início para ajudar na definição do problema. Então, obviamente, ele tem que trazer a equipe de negócio para trabalhar junto na definição do problema e visão que ele vai trazer. Definir as expectativas das partes interessadas, ou seja, qual a expectativa que o stakeholder tem, alinhar bem com ele para garantir que o time trabalhe em prol de uma expectativa bem alinhada, bem assertiva, e gerenciar sempre o feedback dos stakeholders envolvidos para garantir que também nosso time consiga evoluir, sempre buscando a melhor qualidade da entrega. É também operação, é fazer toda a facilitação do budget, né, e do capital político necessário para facilitar o processo de design. É padronizar e otimizar tudo que a gente precisa para fazer o design funcionar. É fazer a gestão de life cycle de produto. Não que tange operações de pessoas, é fazer recrutamento, suporte, todos os rituais de reuniões e também definir bem as expectativas do time como um todo. Também é construir uma cultura de design para a organização. Valores, princípios, missão é de fato transbordar a cultura de design para toda a organização e não ficar centrada num único time ou num único grupo, né? É muito mais importante a gente fazer essa visão da cultura de design transbordar para a organização inteira para, obviamente, a gente conseguir facilitar o trabalho das equipes de produtos digitais. Então, basicamente, o Design Ops ele ajuda a gente a alinhar os ambientes externos e internos. Então, quando a gente olha para o ambiente externo, tem vários aspectos de mudança. As tecnologias novas que surgem e como elas acabam impactando o nosso dia a dia, as tendências de comportamento de usuários e de mercado. Obviamente, impacto na rentabilidade e tendências do setor. A gente consegue saber que, obviamente, quando um setor começa a ter um impacto financeiro, isso pode impactar o produto digital, pode impactar, obviamente, os times que estão trabalhando. Também trabalhar no foco e no conhecimento da jornada dos nossos consumidores, nossos usuários, né? Sempre focar nessa mudança drástica que a gente vive hoje,
porque de fato hoje a gente vive uma mudança muito rápida, né? A frase de Marx nunca se fez tão válida como todo que é sólido desmancha no ar. Ou seja, o que é novo amanhã pode ser velho. Eu gosto sempre de trazer o caso do Snapchat, que há 5, 6 anos atrás era uma rede social extremamente utilizada no Brasil e hoje basicamente poucas pessoas usam e ninguém mais lembra do Snapchat direito. Eu vejo as pessoas usando o Snapchat só para ver a questão dos filtros e poder salvar o vídeo e depois postar nas outras redes sociais. Mas o Snapchat sendo utilizado enquanto rede social, isso caiu muito. Então é uma mudança muito rápida. E também nos aspectos de mudanças internas da operação, né, da empresa como um todo. Então, a alteração de processos internos que permitem a gente tomar uma decisão mais rapidamente, trazer funcionários de alto nível, fazer uma liderança digital interna, ou seja, uma governança de inovação, de digital interna, trabalhar para essa mudança. Todo um alinhamento estratégico de visão de negócios para garantir que os times de produtos digitais trabalhem alinhados com o objetivo da empresa. E também a adoção do mindset de experimentação, ou seja, o mindset do erro. Quanto mais fácil a gente errar, mais rápido a gente vai aprender, mais rápido a gente vai acertar, né? Eu gosto de dizer que ninguém saberia e daria valor para a felicidade se a gente não conhecesse a tristeza. Então a gente precisa ter o erro para poder depois evoluir para um acerto e construir produtos cada vez melhores. Então o DesignOps ele tem essa missão de integrar, de alinhar, de padronizar, de dimensionar, de medir e de rastrear todas essas mudanças para que a gente consiga trabalhar num ambiente bem fluido, bem up-to-date e, obviamente, bem qualitativo. Então, basicamente, DesignOps é tudo que suporta técnicas, métodos, processos de alta qualidade, como eu disse, ferramentas, infraestrutura, fluxo de trabalho, pessoas e governanças para a gente conseguir fazer essa operação fluir. E, basicamente, o que a gente entende como DesignOps é que permite equipes de produto e de design aprendam mais rápido, construam coisas melhores e se concentrem totalmente focado no seu trabalho. Essa fase do Alastair eu acho muito importante. É muito legal a gente entender essa visão do que o mercado entende que é DesignOps. E por que usar DesignOps? Porque a gente está passando por um momento muito ímpar do desenvolvimento de produtos digitais, né? A gente tem cada vez mais evolução da tecnologia e a gente precisa de uma integração muito mais estreita entre design e desenvolvimento, principalmente por conta da ascensão do desenvolvimento ágil, que acaba impactando a maneira como a gente trabalha, né? É muito fácil entender que quando você olha para um digital studio, a cultura dele é desconstrutiva, é entendimento de um problema, é como chegar ao design certo e a imaginar problemas futuros. Enquanto a gente olha para o ágil, ele é extremamente construtivo, uma engenharia de solução, é fazer o design certo e mitigação de risco. A gente precisa fazer esses dois mindsets, essas duas formas de trabalho que muitas vezes são distintas, trabalharem cada vez mais juntas. E é por isso que a gente tem que começar a utilizar Design Ops, para permitir que a gente consiga trabalhar de maneira mais consistente, né? E basicamente é entender que para a gente construir produtos digitais com mais eficiência, a gente precisa, de fato, trabalhar com o Design Ops para garantir que o time de design trabalhe de maneira mais alinhada com o time de desenvolvimento ágil, que a gente consiga ter squads trabalhando de maneira fluida. Vale a pena, eu cito aqui essa frase, na verdade é um pedaço do livro que eu tirei do Design Ops Handbook, que é muito legal, que é um livro patrocinado pela Envision, e que super vale a leitura para entender um pouco do processo como um todo. Então, quando eu olho para o Design Ops Menu, a gente tem 3 principais pontos, né? O primeiro é como que a gente pode trabalhar junto. Então, na organização ali, a estrutura organizacional, a composição do time e a definição de funções de cada pessoa envolvidas no processo. Muito comum em vários projetos de produtos digitais, a gente trabalhar multitasking, né? Mas às vezes a gente trabalhando de maneira multitasking demais, a gente faz os profissionais perderem foco no que eles fazem de melhor e a gente acaba podendo trazer um prejuízo ou uma menor produtividade para o projeto como um todo. No que tange a colaboração, é garantir que as reuniões sejam feitas de maneira assertiva, sejam produtivas, garantir que tenha um bom ambiente de trabalho e comunidades de prática bem assertivas, ou seja, guildas, entre outros. Como trabalhamos junto na fase de humanizar? É planos de carreira, garantir que a gente tem um plano de carreira assertivo, contratação e integração simples, né? Ou seja, contrate pessoas certas e faz a integração de maneira assertiva e, obviamente, todo o desenvolvimento de carreira, apoiar o desenvolvimento de carreira ao longo do processo. Não basta a gente dar um plano e não dar suporte para esse desenvolvimento. A gente tem que dar desenvolvimento para as pessoas conseguirem, obviamente, cada vez mais performar de maneira qualitativa. No que tange a como que a gente faz o nosso trabalho, no que tange a Design Ops, a gente padronizar os processos. Então, toda a definição de princípios orientadores, toda a parte de processo de design bem definido e conjuntos de ferramentas que façam a gente trabalhar de maneira mais assertiva. É harmonizar o trabalho entre design e desenvolvimento, por meio do design system, de repositórios de pesquisas e research ops, e toda a parte de gerenciamento de ativos digitais ser bem conduzida.
E também priorizar facilmente, balanceando de fato o fluxo de trabalho, então definindo claro o fluxo de trabalho, o que a gente vai fazer. Toda a parte de estimativa clara também de projetos, a gente conseguir estimar de maneira assertiva e fazer a alocação dos profissionais corretos para as funções corretas e para as entregas corretas. E como a gente olha o impacto que a gente cria, na hora de mensurar, a gente tem todos os padrões de design definidos, as métricas definidas e as definições de bom e concluído, ou seja, o que é um bom projeto, o que é uma boa entrega, o que é um bom design. E, obviamente, definir que ele se chega nesse output, que ele chega nessa métrica. Na parte de a gente conseguir socializar, é definir e criar as histórias de sucesso que a gente constrói ao longo dos nossos processos e projetos. Recompensar e reconhecer as pessoas que trazem valor para o que a gente está desenvolvendo, que estão gerando de fato esse valor, que estão gerando de fato essa qualidade que a gente está criando. E, obviamente, educar não só o time, mas como também todo o environment, do quanto isso está sendo proveitoso para a organização como um todo. E, obviamente, habilitar a capacitação, facilitar o aprendizado, trabalhar com os playbooks, ou seja, como que a gente consegue facilitar uma pessoa que acaba de entrar. Então, se você tem um playbook definido, você consegue fazer a pessoa facilmente entender o que ela tem que fazer, os processos que ela tem que seguir, né? Para cada tipo de oferta ou para cada tipo de produto que a gente tenha, ter esses playbooks bem definidos ajuda muito. E, obviamente, as oficinas a gente conseguir trocar e colaborar para cada vez mais evoluir no nosso conhecimento e na nossa integração. E como que a gente pode implantar um Design Ops, né? É entender que a gente precisa primeiro definir as técnicas, os métodos e os processos que a gente vai utilizar. E olhando para a missão, princípios e valores que a gente vai gerar. E aí, em cima disso, a gente trabalha com bons workflows, com pessoas engajadas, com ferramentas e infraestruturas e com governança em cima. Então, o que uma pessoa ou um time de Design Ops tem que fazer? No que tange ao workflow como que o trabalho do design vai fluir dentro da empresa de maneira assertiva. No que tange ao processo, como que a gente vai fazer o design se encaixar facilmente dentro do processo de desenvolvimento de produtos? Como que a gente vai fazer, de fato, o mindset design e o processo de design se encaixar no desenvolvimento de produtos digitais? Quais são as ferramentas que a gente precisa utilizar para, de fato, a gente conseguir fazer o trabalho de maneira assertiva? Ferramentas de colaboração, ferramentas de prototipação, ferramentas de teste de usabilidade, definir claramente quais são as ferramentas que a gente vai utilizar ao longo do nosso processo, que tem que ser bem definido. Criar o design system para a gente conseguir manter a consistência na aparência e no funcionamento do que a gente vem construindo, né? Ou seja, não somente facilitar todo o processo de desenvolvimento, mas também dar consistência para ele, né? Dar unicidade. Toda a gestão de conhecimento, onde que a gente vai manter os ativos de design fáceis de serem acessados para todo mundo conseguir entender e acessar e conhecer e colaborar. E, obviamente, a governança, principalmente no que tange quem precisa ver esse trabalho funcionando de maneira assertiva, para onde que a gente vai mostrar o resultado que a gente está trazendo. Também, essas pessoas de Design Ops, elas precisam focar na infraestrutura, né? Definir toda a infraestrutura que os times precisam para trabalhar de maneira assertiva. Trabalhar bem o budget. Quais são os valores que eu preciso de investimento e o porquê que eu preciso daquele investimento. Como eu justifico e mostro que aquele investimento ele é necessário e mais do que necessário, ele é muito importante para o desenvolvimento daquela solução ou daquele projeto ou da organização como um todo. Também definir qual é o time que eu realmente preciso para entregar e quais são os skills que eu preciso para entregar aquele projeto. Então, faz parte do time do Design Ops fazer essa definição também da montagem do time. Também do pipeline, tá? Quais são os projetos futuros que vão entrar? O time hoje está preparado para atingir esses projetos futuros? Não, precisam de novas skills. Não, ele está muito preparado. Então, também ter essa visão de pipeline e adequação com o time. Também faz parte desse papel reter as pessoas, criar ambientes que permitem a retenção de profissionais. Cada vez mais no mundo de digital, é difícil a gente reter bons profissionais. Então, esse papel de Design Ops ele também tem a função de como que eu garanto um bom ambiente de trabalho, como eu garanto processos assertivos, como que eu encanto os meus profissionais para eles se manterem com tesão mesmo de participar do que a gente está construindo. Obviamente, uma parte que faz você ter uma retenção boa é a educação. Quais as habilidades que eu posso gerar, né? Eu gosto muito de falar assim, delegar é uma coisa. Delegar é quando você, de fato, entrega uma missão na frente de um time ou de pessoas e capacita essas pessoas para atingirem aquela missão. Se você não faz isso da parte de capacitação, você só está tirando um problema da sua frente e jogando para um outro, na realidade. Você não está delegando de maneira correta. Então, a educação é uma parte muito importante do processo para a gente conseguir cada vez mais delegar, dando autonomia e dando também o conhecimento necessário que a pessoa precisa para evoluir naquilo que a gente está delegando para ela.
E, obviamente, a evangelização, ajudar a organização a entender o valor do design, a entender o valor do processo como um todo de desenvolvimento de produtos digitais, da integração dos processos de design com os processos de desenvolvimento ágil, para que essa transformação cultural ocorra na empresa como um todo. Quando a gente olha para o Design Ops, basicamente a gente tem um time ou pessoas que vão trabalhar muito próximo do time de produto para conseguir fazer essa integração funcionar e garantir essa base sólida que a gente falou anteriormente para fazer o time do produto funcionar. Então, você tem aqui uma visão de estratégia que parte do negócio, você tem um time de produto que vai trabalhar em cima disso, o time de Design Ops que vai ajudar, junto com o time de DevOps, a dar consistência para o que está sendo construído, e aí você tem todo o ambiente de produção, onde a gente vai gerando os produtos, vai analisando e co-criando também, gerando valor com os usuários e tendo esse feedback. Então, o time de produto, basicamente, é um time central de feedbacks e de apoio, de infraestrutura, para poder trabalhar de maneira assertiva para a entrega de valor. Quando a gente também olha para o que é, de fato, o foco da área do Design Ops, ele atua tanto em recursos humanos, quanto nos processos práticos, quanto na visão de tecnologia. A gente não consegue separar uma coisa da outra, né? Então, quando você olha para operação de negócios, tem toda uma parte legal de financeira. Quando a gente olha para processos de pessoas, os rituais, a comunidade, as práticas, facilitações do RH que pode gerar, workflow de operações, design system, logística, como a tecnologia está integrada junto com o estudo, a gente tem que sempre unir e fazer uma colaboração assertiva para a gente conseguir fazer uma entrega de um produto digital muito alinhado com o objetivo de negócio. E o Design Ops faz, na verdade, é uma parte muito importante para você fazer esse alinhamento e essa integração entre as diversas áreas. E quais são os principais benefícios do Design Ops, né? É, de fato, como você pode mensurar e mostrar a qualidade do design, a qualidade do projeto, do processo de construção de produtos digitais, criando definições claras do bom e pronto, obviamente escolhendo o alinhamento de métricas certas, as qualidades que a gente vai entregar e fazer o acompanhamento dessas métricas ao longo do tempo, criar e utilizar muito rapidamente os princípios de design em todo o processo de desenvolvimento de produto, assim como a gente tem que utilizar o ágil, o pensamento ágil em todo o processo de desenvolvimento de produto, a gente precisa trazer o design para todo esse desenvolvimento também, e não é muitas vezes ficar no design só na definição de telas iniciais, da questão de visual design, mas sim de um pensamento centrado em usuários, que é o que o design propõe em suas ferramentas. Quando a gente olha para socializar, como que a gente pode fazer de fato que o trabalho daquele time, utilizando, né, técnicas e estratégias de design ops e de DevOps, e fazendo o time de produto trabalhar de maneira consistente, fazer isso cada vez mais chegar em várias outras camadas, em várias outras squads, em vários outros times, para a gente conseguir, de fato, ter uma mensagem sempre consistente passando o valor desse time, desse processo, de uma maneira positiva, capturando, de fato, e compartilhando as histórias com... Obrigado. As histórias, né, de você centrar os processos no usuário de maneira bem assertiva para toda a organização e, obviamente, a gente conseguir reconhecer e recompensar os times por meio da aplicação desse tipo de mindset dentro das suas práticas diárias. Por fim, também é habilitar, de fato, o entendimento das atividades que estão sendo desempenhadas para a gente conseguir trazer valor e fazer isso também percorrer por toda a organização. Então, é educar as pessoas que estão fora do ambiente de produtos digitais e de design, de como utilizar essas ferramentas de design. Na realidade, a gente tem que fazer cada vez mais outras pessoas que não são designers pensarem como designers e trabalharem como designers. Assim a gente consegue fazer a organização ser centrada no usuário, né? Então, por isso que a educação é muito importante. Como eu disse, a criação de manuais, de atividades, isso vai trazer benefícios para, obviamente, você conseguir facilitar o entendimento das práticas de design. E, obviamente, o implemento de treinamento para você garantir que essas habilidades sejam evoluídas ao longo do processo e sejam utilizadas de maneira assertiva, de maneira adequada. Quando a gente olha para os objetivos estratégicos que o Design Ops traz, ele consegue reduzir o desperdício e as inconsistências no produto. Então, a gente evita muito retrabalho, a gente evita muita coisa errada por meio de colaboração de design system. A gente aumenta a maturidade do design e o alcance dentro dele da organização, gerando o valor que ele vai trazer e o workflow que a gente vai criar de processo e, obviamente, toda a educação e colaboração que a gente vai gerar. A gente aumenta o envolvimento e crescimento da equipe de design, a gente permite que a equipe de design valorize mais o que ela faz, consiga entregar de maneira mais assertiva o que ela faz, focando no que ela sabe fazer de melhor. Então, a gente consegue trazer mais valor para processos de design. A gente consegue refinar e aumentar todo o nosso kit de ferramentas, nosso processo de design também, ou seja, a gente dá mais fluidez para ele, transforma eles
cada vez mais ágeis e mais fáceis de serem integrados com o método ágil de desenvolvimento. E, obviamente, a gente aumenta a produtividade e a integração do time de produto digital como um todo, porque, obviamente, a gente tem ferramentas, processos e práticas que facilitem a integração, que facilitem a colaboração e, assim, facilitem, de fato, a produtividade. Quando a gente olha para uma parte muito importante do Design Ops, é o processo de Design System. O que é o Design System? A gente vai falar sobre o que é o Design System, como se preparar para ele, como você cria o seu próprio Design System e os seus benefícios que ele traz. Então, o que é o Design System? É fazer o design ser mais fácil, melhor e rápido. Isso é o foco, assim como do Design Ops é o foco do Design System. E aí eu não sei se todo mundo aqui entende e conhece e sabe na prática o que é o Design System. Então, os que sabem muito profundamente o que já é um Design System, me perdoem. Os que não sabem, eu tentei trazer de uma forma bem didática para explicar. Então, basicamente, vamos pensar se a gente já fez um bolo na nossa vida. E muitos de nós fizemos bolos. Aqui eu sei que tem a Letícia que está acompanhando e ela já fez vários bolos maravilhosos. Então, se a gente faz um bolo, a gente sabe que para fazer um bolo a gente tem receita, ingredientes e forno e demais coisas que a gente precisa, como colher, batedeira e tudo mais a gente vai precisar. Aí, vamos pensar que a gente criou uma bolaria apelona. A gente criou aquela bolaria que a gente chama de bolaria apelão, que é a melhor bolaria de São Paulo, e ela faz o bolo apelão, é o bolo mais desejado de São Paulo. E ela começa a vender muito. Então, quando ela começou, ela tinha um time lá formado para entregar aquele bolo apelão. Só que ela, como eu disse, ela virou a mais famosa de São Paulo. Então, ela começou a crescer e ganhar cada vez mais clientes. Se ela ganha mais clientes, obviamente, ela amplia o time. Se ela amplia o time, ela vai continuando ampliando esse time conforme ela vai ganhando mais clientes. Só que o que acontece? Times e mais times, a ampliação de times, ela não é um processo consistente para você evoluir. Não é só contratando que a gente consegue evoluir. Talvez a gente tenha que mudar o mindset. E aí a gente pode ter uma boa ideia. De fato, a gente escreve o guia do que é o bolo apelão. Então a gente define todos os ingredientes, a gente define como é a receita, a gente define o processo de montagem, a gente define a história que a gente vai criar em cima daquele bolo, como vai ser o serviço que a gente vai entregar ao cliente e todos os outros artifícios que são importantes para aquele processo. E aí, a gente olha, antes da criação do Guia do Bolo Apelão, a gente tinha várias equipes trabalhando para a criação do bolo, mas nem sempre esse bolo ele era consistente. Muitas vezes ele era inconsistente, às vezes ele era lento, e muitas vezes ele era não escalável, porque a gente fazia bolos de formatos diferentes, com sabores diferentes. Então, a gente não tinha o guia, de fato, para as pessoas seguirem. Então, era muito no visual das pessoas. Depois do guia, a gente cria o quê? Cada time padronizando e construindo parte daquele bolo. A gente segmenta aquele bolo. Então, um time vai construir o miolo, um outro time vai construir o topo e o outro time vai construir os toppings. E aí a gente começa a fazer esse processo ser cada vez mais consistente, rápido e melhor. Então, é na construção desses segmentos específicos que é o Design System. O Design System serve para a gente componentizar o que a gente está construindo, né? Ou seja, componentizar o design, facilitando esse processo para o time de desenvolvimento. Então, na prática, o Design System ele é um produto que faz produto. Ele é um produto vivo, ele tem seu roadmap, ele tem seu backlog, ele é evoluído constantemente e ele atende um ecossistema de projetos para permitir que esses projetos sejam executados de maneira mais fácil. De maneira mais simples, ele é uma biblioteca, uma coleção de componentes que são reutilizáveis e geridos por padrões muito bem estabelecidos e que podem ser usados juntos ou parte deles para a construção de diversos produtos digitais diferentes. Então, a partir do momento que eu componentizo meus processos de bolo, eu começo a permitir que eu construa outros produtos. Eu posso construir um cupcake, eu posso construir um pão de mel diferente que aquele receita de bolo, eu posso construir vários produtos. E é isso que o Design System permite, a construção de vários produtos digitais a partir de uma única e consistente biblioteca. E aí a simples verdade é, não é possível a gente inovar em produtos sem a gente inovar primeiro na maneira como a gente cria esses produtos. E essa frase da designer, da Carrie, que é a designer do Airbnb e a precursora da construção do Design System no Airbnb, é muito bacana, porque de fato, se a gente quer evoluir para construir produtos digitais mais assertivos para os nossos usuários, a gente precisa pensar na maneira como a gente construir, ver se está sendo, de fato, essa maneira está sendo ágil e está sendo assertivo. Como que a gente se prepara para um Design System? Basicamente, a gente tem
visão da inconsistência do design, quando a gente sabe que a gente tem problemas para o processo de onboarding, uma desaceleração do processo de design, uma desaceleração do processo de desenvolvimento, porque muitas vezes a gente tem que refazer as coisas, e obviamente uma experiência confusa e não atraente. Para a gente se preparar para isso, primeiro a gente tem que fazer uma lista, a gente tem que garantir o buy-in, ou seja, o buy-in de pessoas que vão financiar o processo de design system e formar um time para isso. Então, para fazer uma lista, basicamente a gente faz uma análise dos últimos projetos. Quanto de trabalho, de retrabalho existiu? Em quais tarefas se gastou mais tempo do que deveria? Entender os gaps de fato que a gente precisa resolver. Depois, identificar todos esses pain points e defini-los. Tá, quais são os principais itens que a gente teve retrabalho? O que a gente teve que fazer de novo que não existia naquele projeto? Ou que não existia naquele processo que a gente tinha criado? E aí definir quais são os componentes, os princípios e workflows que a gente vai utilizar para a gente conseguir garantir que seja fluido esse processo. Então, basicamente, teve algum problema de clareza de objetivo para a gente tomar uma decisão? Teve algum problema no processo, no workflow? A gente teve tarefas refeitas porque a gente teve que criar um mesmo botão, mas isso não tinha a ver com a falta do botão, tinha a ver com uma falta de alinhamento com o negócio, por exemplo. O negócio queria o botão verde, a gente fez o botão roxo, por exemplo. Garantir o buy-in. Basicamente, o buy-in, ele é tanto do C-Level quanto das pessoas que vão estar envolvidas. Então, deixar as pessoas se sentirem à vontade para participar desse processo de construção do design system. Quando eu digo pessoas, é designers e desenvolvedores, stakeholders de negócio, para todos que vão ser beneficiados por aquele processo. Identificar as pessoas que de fato vão apoiar esse movimento e mostrar a visão de processo, a visão de propósito para elas, né? Mostrar o quanto aquilo é importante para a organização. Encontrar casos de uso, cases que são utilizados no mercado por várias empresas, o Airbnb é uma delas, a própria Apple é outra, o Google é outra, e várias outras têm casos de uso do design system, e mostrar o quanto aquilo de fato traz valor para o resultado de negócio. Depois a gente fazer um pequeno projeto piloto, definir ali um pequeno produto, uma fatia do produto, onde a gente vai utilizar o design system para começar a mostrar para a organização que tem valor gerado de fato. E aí depois a gente consegue a aprovação de pessoas-chave, né? Seja C-Level, seja financeiro, para a gente conseguir mostrar o valor do modelo e botar ele em prática cada vez mais. Formando um time, a gente precisa de UX para pensar na experiência holística, entender as necessidades dos usuários, a gente precisa de UIs para definir os componentes visuais do sistema, a gente precisa de Product Managers para garantir o alinhamento das necessidades de negócios, também principalmente, e também, obviamente, de usuários. A gente precisa de developers para criar os códigos, a gente precisa de estrategistas de conteúdo para definir todo o tom e voz do nosso design system, os princípios que ele vai gerar, o branding que ele vai ter, e a gente precisa de líderes que deem o buy-in para a gente, que mostrem que a gente tem força para, de fato, a gente conseguir fazer isso seguir à frente, que garantam, basicamente, os recursos, o investimento para a gente botar em prática esse tipo de trabalho. Quando a gente olha para a formação do time, existem várias formas de a gente formar um time de design system. Pode ser um modelo solitário, centralizado ou federal. O solitário é quando uma pessoa se responsabiliza para fazer as outras pessoas trabalharem em prol dela. O centralizado é um time focado só para isso. E o federal é pessoas de squads diferentes que vão sim serem trabalhadas para garantir essa visão de design system e construção desse modelo. Qual que é os prós e contras de cada um deles? O modelo solitário é uma pessoa única e aí, obviamente, ele é rápido, fragmentado, é importante, e fica centralizado numa pessoa, mais fácil de você tomar decisão, mas o contra, ela se torna um gargalo para aquele processo. Então depende sempre de uma única pessoa e da visão que ela vai ter. O modelo centralizado, a gente tem equipe dedicada, é importante, e a gente tem um trabalho mais aprofundado. O problema é que esse time, ele pode ficar desconectado do que está acontecendo nos outros projetos digitais. Então a gente às vezes está montando o design system aqui, mas tem muitas coisas sendo montadas em outros projetos de produtos digitais, sendo criadas coisas novas, que precisavam estar sendo atualizadas, mas a gente tem essa falta de visão holística. O modelo federal, quando você tem partes, pessoas de times diferentes trabalhando juntas para focar na montagem desse design system, obviamente, a gente tem os principais membros de cada squad envolvidos, mas a gente tem um problema. Eles têm o dia a dia deles. Será que vai sobrar tempo suficiente para a gente avançar na velocidade que precisa? E aí que surgiu o modelo híbrido, que é um time focado para construir o design system, mas tendo integrações constantes por meio de uma guilda com as pessoas chaves dos projetos que estão sendo realizados, dos produtos digitais que estão sendo construídos. E é esse modelo que vem funcionando muito bem dentro das entregas que a gente vem fazendo.
E aí, como eu disse, as habilidades que esse time tem que ter, eles passam por várias skills, arquitetura da informação, design de interação, experiência do usuário, design visual, toda a parte de UX Writing, de escrita, de desenvolvimento, de pesquisa de design, de estratégia de conteúdo, de engenharia de sistemas, de gestão de produtos. São várias skills que a gente precisa. A gente precisa, de fato, de um time multidisciplinar. E, obviamente, eles têm suas funções. Então, tem um proprietário do que é aquele projeto de design system que a gente está construindo, um editor-chefe que vai dar a visão de tom e voz clara para aquilo, e um curador, que é a pessoa que vai, de fato, fazer aquele processo ir à frente, ganhar a visibilidade que ele precisa. E aí, tem muitas pessoas envolvidas nesse time que são criadores, seja design desenvolvedores, para a gente conseguir botar esse produto de pé. Tem muitas pessoas que podem ajudar na construção da voz, do tom, da escrita, né, do conteúdo que a gente vai utilizar para aquilo. E muitos influenciadores, diretores, geralmente diretores, ou pode ser gerentes, que vão reverberar o quanto é importante o design system ao longo do nosso desenvolvimento. E aí, obviamente, tem toda uma integração do time do design system com os times de produtos. Enquanto o time de design system projeta e desenvolve os elementos básicos, né, o design atômico, entrega a arquitetura técnica inicial, facilita por meio de diretrizes e documentação que está sendo construído, auxilia a utilização disso que está sendo construído na adoção dos produtos e, obviamente, define e executa o código básico que vai ser utilizado para implementar esses elementos do design. Os times de produto precisam, obviamente, projetar e desenvolver esses componentes dentro dos seus projetos, integrar o sistema de design com suas equipes de base. Então, assim, não adianta a gente colocar isso só na base, só deixar disponível e se eles não colocarem nos códigos do aplicativo. Tem que ser colocado, de fato, dentro dos códigos do aplicativo, das soluções digitais que estão sendo criadas. Isso tem que ser utilizado dentro. Obviamente, vai gerenciar para ver se tem construído inconsistência para permitir a evolução, tanto no que tange a tecnologias que estão sendo utilizadas. Então, por exemplo, a gente está desenvolvendo em React, outros desenvolvem em Angular. A gente precisa entender as várias tecnologias, mas também no que tange a evolução de novas características de design. Putz, a gente precisa de um botão diferente, porque a gente mapeou por ter meio de teste de usabilidade ou de testes de AB que esse tipo de botão funciona mais. Então, vamos mudar. A evolução do Design System depende dessa integração da equipe do Design System com a equipe dos produtos. Como que a gente cria o nosso próprio DS? Basicamente, definindo os fundamentos e princípios que a gente vai trabalhar, definindo as bibliotecas padrões de componentes de interface que a gente vai trabalhar, a identidade de marca que a gente vai trabalhar para a organização, as diretrizes editoriais de conteúdo e o código de desenvolvimento daquele produto. Basicamente, dentro disso, a gente identifica todos os componentes que a gente precisa, organiza eles e aí depois a gente cria e escala para permitir que sejam vários produtos construídos a partir disso. Então, quando a gente vai criar isso, o primeiro passo é a gente fazer uma auditoria, o segundo passo fazer um inventário do design visual, o terceiro passo criar a biblioteca de componentes e o quarto passo criar os princípios do design system. A auditoria é basicamente o que já existe pronto, o que tem sido construído, quais são os principais retrabalhos e gaps e quais são as principais necessidades de negócios e de usuários, né? Depois, quando a gente olha para o inventário de design visual, quais são as cores que a gente vai trabalhar, qual é a tipografia que a gente vai trabalhar, qual é o nosso alinhamento, o espaçamento que a gente vai trabalhar, quais são as imagens que a gente vai ter, as formas visuais, toda a parte de iconografia e toda a parte de movimento e som que a gente vai trabalhar. Depois, a gente define a biblioteca de componentes, que aí como a gente vem para o design atômico. Átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. A gente começa a construir nossa biblioteca de componentes em cima disso. O que são átomos? São todos os elementos separados do que a gente vai construir. A cor, o tipo de fonte, o título, por exemplo, para o título principal vai ser uma fonte de tamanho 20, para um subtítulo 17, por aí a gente vai criando. A iconografia é essa, tudo separado. O tipo de, por exemplo, que a gente vai ter um carrossel é isso, as cores são essas, o tamanho desse banner é esse, desse banner é aquele. Depois a gente começa a criar moléculas, que é a junção de pequenas junções dos átomos. Depois os organismos são junções mais robustas desses átomos, então são construções que a gente vai fazendo step by step. O template é algo já muito bem definido, quase um modelo de wireframe, e a página é, de fato, todo o trabalho de layout e de desenvolvimento já completo. Né? E aí a gente quebra esses componentes em elementos, módulos, regiões e layouts, basicamente. A gente define quais são os botões, ícones, elementos independentes, que são os átomos, os módulos, que são de fato uma pesquisa, um menu, uma forma de você montar aquilo, a questão dos átomos, juntando eles. De fato, os layouts que você vai montar no fim são as páginas já desenvolvidas já para a listagem de um produto. E quais são os principais princípios que a gente precisa trabalhar dentro do Design System? É dar a luz orientadora. O que a gente vai seguir como propósito de valor? Qual é a visão que a gente vai levar para o mercado?
a partir de uma visão de negócio. Aí a gente pode ter princípios universais, que são princípios que se adequam para organizações de maneira mais globais, ou seja, toda organização tem aquele princípio, e tem alguns princípios que são explícitos, são específicos para cada tipo de mercado específico que você possa trabalhar. Então, eu trouxe o exemplo do Shopify, onde o Shopify muito foca no comerciante. Então, puta, cara, você vai colocar sempre a visão do comerciante, ou seja, a visão de venda em primeiro lugar. Independentemente da experiência e da componentização que você quer trazer, a visão de venda vai estar em primeiro lugar sempre. Obviamente, cada empresa tem seus princípios mais específicos, a gente precisa trabalhar em cima deles, não só com princípios universais de design. E aí, obviamente, você vai definir qual é a linguagem que você vai trazer para o seu design, então a biblioteca de componentes e toda a parte de Style Guide, e os princípios e valores que você vai trazer, e aí você vai criar ele de maneira real, documentando, criando um Style Guide que seja vivo, definindo os kits de UX de UI, definindo a governança e definindo os componentes desenvolvidos. Quando a gente olha para um roadmap, eu vou passar, basicamente ele passa por uma etapa de descobrimento, uma etapa de design, uma etapa de construção, uma etapa de documentação e uma etapa de publicação. Então a gente descobre quais são as necessidades, como que a gente precisa construir de fato esse design system. Começa a construir a biblioteca desenhando, depois a gente componentiza no desenvolvimento dessa biblioteca, depois a gente cria a documentação desse tipo de processo e depois a gente publica isso dentro de uma plataforma online onde todo mundo pode ter acesso. Basicamente, o Design System ele é uma plataforma online onde qualquer pessoa envolvida nos projetos digitais que estão sendo criados tem acesso para utilizar aqueles recursos e implantarem direto no desenvolvimento. Né? E aí, obviamente, a gente tem que pensar o rollout disso, de tornar ele cada vez mais colaborativo, de habilitar, de fato, que ele seja tangível para todo mundo, de a gente ter a frequência de update dele, de atualizar constantemente, de publicar ele de várias formas, ou seja, para vários tipos de tecnologia diferentes, para vários tipos de telas diferentes, para vários tipos de sistemas operacionais diferentes. E quais são os principais benefícios que o Design System traz? Primeiro, a gente tinha várias pessoas trabalhando em prol de um produto. Agora a gente tem poucas pessoas trabalhando em prol de componentes que depois vão ser utilizados para a construção dos produtos. Depois, como a gente pode vender o Design System dentro da organização? Ele traz, sim, um bom investimento inicial, tá? Tem um custo inicial para a construção do Design System, e muitas vezes ele não é baixo, mas ele se paga muito rapidamente ao longo do tempo, porque ele começa a garantir uma produtividade, uma assertividade, uma operação mais lean do desenvolvimento de produtos digitais. Ou seja, enquanto o processo tradicional, cada vez mais a gente vai trazendo pessoas para desenvolver, o Design System e o Design Ops, já trazendo a visão do Design Ops para dentro, ele permite que esse investimento cada vez mais se torne cresça numa velocidade menor, porque você está muito bem estruturado, você tem muito bases sólidas para conseguir permitir que o trabalho seja mais produtivo. Né? E, obviamente, esse investimento reduzido ao longo do processo significa um saving para a empresa em relação ao processo tradicional de desenvolvimento de produto. E aí, obviamente, o impacto no dia a dia das equipes é menos e mais produtivas reuniões. Por quê? Porque está todo mundo já dentro da mesma visão, muitas vezes. Um maior alinhamento e colaboração. Os processos são mais formalizados. Não tem mais aquela questão de, putz, aquele cara pediu aquela coisa, ou aquela pessoa pediu aquilo, e aí a gente não fez, e aí não, ficou como disse que me disse, ninguém sabe de quem foi o problema. A gente garante uma mudança na cultura da empresa para ela trabalhar mais inteligente e menos trabalhosa, ser menos hard, no sentido de go horse. A gente, obviamente, traz uma confiança que o design vai ser implementado de forma assertiva. A gente, de fato, permite que, de fato, as equipes trabalhem menos sobrecarregadas, conseguem trabalhar de maneira mais qualitativa e com mais fôlego. E as equipes que já têm uma alta capacidade de produtividade consigam ser ainda mais rápidas e ainda mais produtivas e, obviamente, trabalhem ainda mais com qualidade. Quando a gente olha para o impacto nos negócios, a gente fornece uma fonte única de UI componentizada para toda a construção de produto digital. A gente traz economia de tempo e dinheiro. A gente aumenta a consistência das entregas dos produtos digitais. A gente diminui a manutenção desses produtos digitais, né? Ou seja, o esforço para suporte disso é muito menor. A gente faz as equipes de designers, de fato, se concentrarem nas experiências e a equipe de desenvolvimento, de fato, no desenvolvimento do produto, de fato, na implementação daquilo. E a gente, obviamente, melhora a experiência do usuário na ponta, por meio não só de uma consistência maior que a gente está entregando, mas também por meio de um aprendizado mais rápido que a gente vai ter, por meio desse comportamento que a gente vai analisar. Quais são as dicas práticas que eu dou vivenciando tudo que a gente vivenciou? Vamos começar pequeno, né?
Vamos pensar, de fato, em pequenos elementos que a gente vai trabalhar, entender eles a fundo, né? De fato, começar a utilizar um design system para aquilo. Vamos fazer, de fato, ele cada vez mais usável. Vamos facilitar o uso do design system. E vamos utilizar, de fato, porque não adianta nada a gente lançar um design system e não forçar a utilização disso nos processos de desenvolvimento, né? Essa convergência com o processo de desenvolvimento. Então, a gente precisa, de fato, utilizar ele cada vez mais dentro do nosso processo de desenvolvimento. Eu conheço vários clientes, várias empresas que já têm um processo de design system criado e não utilizam. Está lá e ninguém usa, porque não tem governança em cima, principalmente. Então, um ponto importante também é, ele nunca termina o design system. Ele não é um caso único de relacionamento que você vai ter e vai morrer, não. Ele vai ter que ser evoluído ao longo do processo, ele vai ter que ter vários aprendizados. A gente vai ter que olhar para os times de produtos, entender para onde que eles estão indo, para a gente sempre evoluir o design system para isso. E quando a gente entende o quem usar e não usar, usa quando a gente tem muitas equipes trabalhando em muitos projetos de produtos digitais e esses produtos digitais são grandes, né? Quando a gente tem produtos que são muito multiplataformas, que vão atender web, mobile, dentro de mobile vários sistemas operacionais, também que a gente tem uma visão muito clara de roadmap futuro de atualizações nos nossos produtos digitais que estão sendo criados, que eles são produtos evolutivos, né? Aí você tem que usar. Também quando a gente projeta produtos escaláveis, a gente tem que utilizar. E, obviamente, quando a gente tem uma equipe muito grande de designers e desenvolvedores trabalhando juntos, aí a gente precisa trabalhar com Design Ops e Design System. Não usar quando a gente tem poucos produtos ou poucos projetos sendo trabalhados, ou são projetos pequenos. Ou a gente cria algo que ela tem uma funcionalidade única, vai servir só para aquilo, não vai ter evolução, não vai ter mais nada. Ou quando a gente tem um orçamento muito apertado, a gente não tem dinheiro para investir, aí não adianta querer forçar a barra. Ou quando a gente tem uma linha de tempo muito apertada para entregar o que a gente precisa entregar. Apesar do design system trazer uma velocidade, obviamente, reduzir o tempo de entrega e aumentar a produtividade, se você não consegue encaixar isso dentro de um processo produtivo que já funciona, fica difícil da gente conseguir gerar o valor. Basicamente, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês, olhando o que é Design System e Design Ops, como a gente se aplica e seus benefícios. E aí eu abro agora para perguntas que vocês tenham, para dúvidas, estou totalmente à disposição de vocês. Agradeço a disponibilidade de todos vocês e fico muito feliz da gente poder ter trocado compartilhado esse conhecimento e trocar agora, obviamente, por meio da interação com vocês, esse conhecimento aí, a ideia de vocês. Fiquem à vontade para me mandar e-mail também. O meu e-mail é vhalves@stefanini.com. Se quiserem mandar e-mail para mim, se quiserem me adicionar no LinkedIn, é Victor Hugo Alves. A gente pode cada vez mais trocar conhecimento por meio de várias plataformas. O importante é a gente colaborar para evoluir esse mercado, para evoluir nossas qualidades, para evoluir, de fato, a visão de um produto digital de maneira mais assertiva. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês. Depois aí o time de marketing vai enviar um typeform aí para fazer um feedback com vocês. Espero que vocês tenham gostado, mas eu quero que esse feedback seja o mais sincero possível, porque a evolução depende do feedback sempre, tá? E agradeço a disponibilidade de vocês. Me conectem no LinkedIn, mandem e-mail para mim, vhalves@stefanini.com. Estou sempre à disposição para a gente trocar conhecimento. Se tiverem novas dúvidas, acho que pelo LinkedIn é um caminho fácil. Victor Hugo Alves no LinkedIn. Agradeço demais a disponibilidade aí, gente. Grande abraço e até mais.